A paz. Ontem, quando eu estava indo para minha igreja, eu encontrei uma irmã em Cristo e nos falamos rapidamente porque eu ia para minha igreja, ela ia para o compromisso dela também na igreja. E ela pegou na minha mão e disse: Não me abandone, não me abandone. E eu disse para ela: Não, eu não vou te abandonar. E nisso tinha um senhorzinho que eu não olhei para o rosto dele, mas ele estava colado em mim e pela voz era um senhor de idade, e ele repetiu o que ela falou: não me abandone. Só que não nos abandona é Cristo. Só que não nos abandona é Cristo. E ele repetiu duas vezes. Na hora eu achei engraçado o que ele falou, mas comecei a analisar, né, aquela palavra que ele disse. E realmente, só que não nos abandona é Cristo, é Deus. Porque Deus vai, muitas vezes, Deus nos coloca junto ao longo da nossa vida, nós vamos nos encontrar com muitas pessoas. E nem todas vão permanecer na nossa vida por muito tempo. Cada uma segue uma caminhada diferente. Então, muitas vezes, Deus coloca, no caso, no ministério, no meu ministério, na igreja, Deus coloca pessoas que têm um cargo acima do meu e me coloca para andar algum tempo com essa pessoa para que eu aprenda. E outras vezes coloca pessoas que estão começando, que estão ainda engateando junto de mim para que eu acompanhe e eu seja também um canal de ensinamento para essa pessoa, né? E acontece isso. Muitas vezes nós não queremos nem abandonar o ministério que estamos visitando ou a pessoa, mas Deus faz essa movimentação. É Ele que nos movimenta. Às vezes as pessoas dizem, aquela pessoa prometeu andar sempre comigo, prometeu não me abandonar e hoje não anda mais comigo. Mas porque Deus nos leva para caminhos diferentes. Além da igreja que eu frequento, ele me leva para algumas outras igrejas. Então, essas outras igrejas, eu fico 2 meses, 3, 4, 5, dependendo do que ele quer que eu faça lá, ou que eu também aprenda lá. E depois ele me tira. E tem lugares que, mesmo eu querendo, eu não consigo mais voltar. Eu tenho uma amiga que ela é missionária e tinha um lugar que eu frequentava. Deus me colocou lá por algum tempo, uns 4 meses mais ou menos. E hoje ela fica, bora voltar lá, bora voltar lá. Mas toda vez que nós marcamos, nós não conseguimos ir para aquele lugar. Então é um mistério de Deus. Tem lugares que ele não permite mais que nós voltemos, ou pessoas que ele tira do nosso caminho, às vezes até mesmo da família, ele não permite que a gente encontre, que a gente caminhe junto com aquela pessoa. Então, Deus coloca pessoas para. Sempre quando Ele coloca pessoas nas nossas vidas para andar conosco, é por algum objetivo, nada é à toa. E quando eu comecei no ministério, quando eu comecei os trabalhos, a minha pastora, que eu ajudava, eu era ajudante dela, ela falava isso para mim: olha, Lícia, Deus me colocou por um tempo para andar com você, mas vai ter uma hora que ele vai me arrancar e vai me colocar para andar com outra pessoa. Não é que eu vou parar de falar com você, mas ele já vai me levar para ajudar outra pessoa. Quando você estiver mais preparada, ele vai me tirar de você e vai me colocar para ajudar outra pessoa.
E na época, no começo, eu não compreendia muito, né? E nós vamos aprendendo com o passar do tempo, com as experiências que nós vamos tendo. E realmente eu continuo falando com ela, nos comunicamos sempre, conversamos. Ela vai na minha igreja algumas vezes comigo, mas não tem mais aquela ligação que a gente tinha, aquela ligação diária. Agora Deus colocou ela para andar com outras pessoas e eu para andar com outras pessoas. E no caminhar da vida cristã é assim. Ninguém é eterno, né, nas nossas vidas. Até fora da igreja é assim, né? Tem pessoas que você é amiga, muito amiga por muitos anos e depois naturalmente há um afastamento, sem brigas, sem nada, até na própria família. E não é diferente no mundo da igreja, no mundo evangélico, né? Nos nossos trabalhos. Então, ontem, quando aquele senhorzinho falou isso, eu comecei a pensar, né, sobre isso. Não é que vamos abandonar a pessoa. Muitas vezes nós nem estamos andando fisicamente com aquela pessoa, mas nós continuamos orando por ela, né? Há só um afastamento físico, porque Deus vai nos guiando para pessoas de lugares diferentes, mas a nossa oração continua ainda sendo para aquela pessoa, né? Não é um abandono, é só o trabalhar de Deus que nos leva para lugares e pessoas diferentes. E Deus faz isso conosco, coloca pessoas para nos ajudar e também coloca pessoas para que nós possamos ajudar nessa caminhada cristã, nessa caminhada do trabalho da igreja. E nem sempre é um abandono, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso porque eu falei, né? Não, eu não vou te abandonar. E aí fica aquela coisa como se fosse ela prometeu e não cumpriu, né? Mas nem sempre é porque nós queremos, é porque Deus vai nos levando para direções diferentes, né? Para lugares diferentes, pessoas que precisam mais da gente e precisam mais da outra pessoa e moradias diferentes. Então é esse o trabalhar de Deus. E eu até separei um versículo para falar sobre isso, que é em Gênesis 39, que é o caso de José, né? José, quando estava na caminhada dele, antes de se tornar governador do Egito, Deus foi colocando pessoas para andar com ele, né? Na caminhada de aprendizado dele, né? Que foi o eunuco do faraó, o Potifar, né? José não foi parar em qualquer casa, José foi parar na casa do eunuco do faraó, o Potifar, e o Potifar se agradou com ele, e o ministério de José, o governo dele não começou lá, governando o Egito, começou dentro da casa de Potifar, né, governando a casa, e depois Potifar viu que Deus era com José e abençoava José, e Deus abençoava Potifar através de José, por amor a José. Então, José começou ali a governar o aprendizado dele, começou ali na casa de Potifar, governando a casa de Potifar e depois governando as terras de Potifar. A Bíblia fala que Potifar ele só sabia o pão que comia, que tudo era na mão de José. Então, ali foi a caminhada. As pessoas não entram na nossa vida sem um propósito. Tem um propósito de Deus para entrar e para sair. E quando José saiu da casa de Potifar e foi para o cárcere, Deus colocou o carcereiro ali,
para ajudar na caminhada de José. Porque na Bíblia tem falando, eu vou ler um versículo agora, que é em Gênesis 39. O Senhor está no versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Então, quando José saiu da casa de Potifar e foi parar no cárcere, Deus colocou o carcereiro para se agradar de José. E ali ele entregou também a chave do cárcere e foi José que governou aquele cárcere. Então, o trabalhar de Deus para as nossas vidas, nós não passamos por um lugar nem por pessoas sem um propósito. Tem um propósito. Deus coloca pessoas nas nossas vidas por um propósito. E foi o caso de José, né? Ali já começou o trabalhar de Deus na vida dele, o aprendizado dele. Não foi em vão que ele foi parar na casa de Potifar, que começou a administrar a casa e as terras de Potifar. Não foi em vão que ele foi parar no cárcere e começou a administrar o cárcere, que era tudo por conta dele, para que ele depois chegasse no propósito de Deus, que era governar o Egito. Então, Deus nunca coloca pessoas, nunca nos coloca em lugares sem um objetivo. Só precisamos continuar obedecendo e seguindo as ordens de Deus, porque José, ele tinha chave do cárcere, ele podia ter fugido, mas José ele sabia que aquilo tudo era um propósito de Deus e que ele não podia fugir. Ele tinha que continuar a confiar em Deus, que quando chegasse o momento certo, quando chegasse a hora, Deus ia tirar ele de lá. E assim aconteceu. E assim é nas nossas vidas. Deus vai colocar pessoas para que nós possamos andar com elas, e tem sempre um ensinamento para isso. Vai ter lugares que Deus vai nos encaminhar para visitar, frequentar por um certo tempo, mas tudo está dentro do propósito de Deus. Ninguém está nas nossas vidas por acaso. Tem sempre um objetivo. E assim eu deixo essa mensagem. Amém.